Salve, galera das Ciências Sociais. Você está ouvindo o podcast Bonde do Esculacho. É que na firma da mina o bagulho é mais embaixo. Nós é o bonde do esculacho. É que na firma da mina o bagulho é mais embaixo. Eu tô pisando neles de salto alto. Podcast de meninas críticas, afiadas e sempre atentas. Estão comigo aqui as estudantes de Ciências Sociais Manuela Chaves. Oi. Camila Oliveira. Oiê. E Heloíse Ribeiro. Oi. Eu sou a Clarissa Oliveira e o tema da nossa conversa de hoje transita entre a fé, representatividade e poder. A atuação da bancada evangélica no Brasil. Longe de ser um debate sobre crenças individuais, nossa proposta aqui é olhar para a Frente Parlamentar Evangélica como uma das forças mais organizadas e estratégicas do Legislativo. Vamos entender como esse bloco consegue unificar pautas de costumes, influenciar a economia e, acima de tudo, como a sua presença redefine o conceito de Estado laico no século XXI. E para iniciar o nosso debate sobre esse tema, vou passar a palavra para a Manuela, para ela explicar um pouco para a gente sobre a história dessa bancada. Oi, tudo bem? Bom, em um contexto marcado por crises de representação, polarização ideológica e disputas morais, a presença organizada de atores religiosos no legislativo brasileiro passou a ocupar uma posição central nas controvérsias contemporâneas sobre laicidade, democracia e normatividade pública. No caso brasileiro, essas transformações elas não podem ser compreendidas sem se considerar a própria formação histórica da política nacional, que é marcada por padrões específicos de dominação, de personalismo e de fragilidade institucional. E como aponta Florestan Fernandes, a modernização política no Brasil ela ocorreu de forma incompleta e desigual, produzindo uma democracia formal que é frequentemente tensionada por interesses particulares e pela apropriação privada das instituições públicas. E é nesse cenário que a atuação organizada de grupos religiosos, sobretudo dos evangélicos, deve ser analisada não como uma anomalia, mas como parte constitutiva das disputas pelo poder simbólico e político de um país. E a crescente visibilidade dos evangélicos na política institucional brasileira se expressa de modo privilegiado na atuação da Frente Parlamentar Evangélica, que é uma articulação superpartidária que reúne parlamentares identificados com diferentes tradições evangélicas. E ela não se limita à ocupação formal de cadeiras do Congresso Nacional, mas atua também como instância organizada de produção de agendas, de articulação discursiva e de mobilização política em torno de temas que são muito sensíveis no debate público, como educação, direitos reprodutivos, moralidade sexual e políticas de segurança. Essa frente deve ser compreendida como um agrupamento de parlamentares com uma articulação que opera de maneira relativamente estável no campo político brasileiro. Isso porque sua atuação revela a capacidade de determinados agentes religiosos de converter capital simbólico de origem religiosa em recursos legítimos de ação política, tensionando de forma permanente as fronteiras entre religião, política e espaço público. E dessa forma, a análise dessa frente parlamentar, ela permite observar como valores, crenças e gramáticas morais mesmo são mobilizados institucionalmente na produção de normas, de discursos e de estratégias legislativas. E o início dessa frente ela é relativamente novo. Isso porque os evangélicos brasileiros, sejam protestantes, históricos ou pentecostais, até o início dos anos 80, apresentavam uma postura de exclusão deliberada da participação político-partidária. E na Constituinte de 1933, durante o governo de Getúlio de Vargas, havia somente 2 cristãos evangélicos, o metodista Guaraci Silveira e o presbiteriano Antônio de Souza. E foi a partir do estreitamento das relações entre Igreja Católica e Estado, ainda durante esse governo, que surgiram no país novas possibilidades de mobilização política dos evangélicos. Porque no período dos governos militares, a Igreja Católica decide retirar seu apoio
a esses, né, o que acabou por abrir uma oportunidade de aproximação dos evangélicos com os militares. E apenas em 86, com a realização da Assembleia Nacional Constituinte e a instituição do Estado Democrático de Direito, o projeto de neocristandade se tornou público, né? Os evangélicos adentraram de vez no panorama político nacional, sendo eleitos nessa época com 32 parlamentares e 2 suplentes, e dentre esses, 18 pentecostais, com destaque para a Assembleia de Deus. E como destacado, a crescente presença da participação evangélica no Congresso Nacional, os parlamentares pertencentes a esse segmento religioso decidiram criar, no início da 52ª legislatura da Câmara dos Deputados, durante o período de 2003 a 2007, a chamada Frente Parlamentar Evangélica, que é uma organização associada de parlamentares superpartidária que é destinada a promover em conjunto a discussão e o aprimoramento legislativo em torno de pautas em comum, a fim de uma mobilização maior. E durante a 55ª legislatura, no período de 2014 a 2018, formou o congresso mais conservador que o Brasil já teve desde a redemocratização de 88. E isso tem levantado várias questões quanto à atuação de grupos religiosos que legislam conforme suas crenças e, por vezes, contrariam normas que asseguram direitos de grupos minoritários. Com relação a esse grupo, é possível identificar que algumas características compartilhadas, né, como principalmente pelos neopentecostais, né, no que tange a área moral e ideológica, uma vez que eles se opõem a pautas progressistas e se unem na defesa da família tradicional, da moralidade cristã e dos bons costumes. Bom, Manu, então, muito interessante tudo isso que você apontou, toda essa história. Mas, assim, por que você acha que se deu esse sucesso político da bancada evangélica? Seria uma expressão de uma sociedade que ainda que esteja salvaguarda por um Estado laico, procura representantes políticos guiados por moralidade religiosa, ou seria uma articulação política que se aproveita de valores caros à democracia, como a liberdade religiosa, liberdade de imprensa e expressão, para consolidar um projeto de poder que coloca em questão o conceito de secularização do Estado e da sociedade? Bom, alguns fatores que o historiador Andrew Chesnut traz para explicar isso são a coesão ideológica dos evangélicos, que vai facilitar as articulações políticas, formando alianças para eleger determinados políticos. Isso me lembra um pouco o que o Gramsci fala, né? Sobre como essa coesão ideológica permite que instituições de poder sejam reforçadas. Sim, totalmente, lembra muito. E o outro ponto que ele também aponta é que o fato de que as igrejas evangélicas adotarem ritos mais condizentes com a cultura dos povos da região, assim como redes de apoio criadas pelas igrejas para intervir nos problemas da sociedade, como o alcoolismo, criminalidade, pobreza e dependência química. Inclusive, dentro de todas essas falas de vocês, eu acho que existe um afastamento muito grande em relação à esquerda, e a esquerda não tem essa conversa, né, com as bases mais populares. É uma esquerda muito intelectualizada, que foca mais na teoria dentro das academias e que não tem esse diálogo com as bases mais populares e com a realidade das pessoas, o que abre brecha, né, para a igreja. Totalmente. É uma das coisas que mais reforçam, né, a força das igrejas dentro desse discurso político. E outros dois fatores que o historiador vai trazer que a assistência social é uma vertente que tem uma forte influência sobre a sociedade carecida dessas ações, né? E vão se dirigir antes se dirigiam muito aos fiéis e agora vão se estender a toda a sociedade que dela necessita, que vai trazer essa força maior política nesse campo.
além de que o apoio das igrejas evangélicas, das agendas conservadoras da classe média, como o ensino sexual nas escolas, ideologia de gênero e posição firmemente contrária às leis relacionadas ao aborto, vai fazer com que pessoas que já compartilhavam desses valores, mas não tinham lideranças sólidas para representá-las, possam se identificar. E eu queria finalizar trazendo que, atualmente, nós temos 207 de um total de 513 deputados e 26 de um total de 81 senadores que são participantes da bancada evangélica do Congresso Nacional, né? Que é um dado muito significativo em questão de representação, sendo esses dados do portal da Câmara dos Deputados. Aliás, algo que eu acho interessante de acrescentar é que para o Pierre Bourdieu, a religião ela vai funcionar como um sistema simbólico, que não vai somente ordenar o mundo social, mas também vai legitimar hierarquias e desigualdades. E é nesse contexto que vai surgir o conceito de alquimia ideológica, que é um processo pelo qual as relações naturais vão ser transfiguradas em relações sobrenaturais, inscritas na natureza das coisas, né, e, portanto, justificadas. E como ele vai explicar no seu livro Economia das Trocas Simbólicas, esse trabalho simbólico ele é realizado por agentes especializados, né, como sacerdotes, pastores, profetas, que são investidos de autoridade e produzem sentidos que são capazes de transformar relações de dominação em relações legitimadas e até afetivas. E no caso brasileiro, a Frente Parlamentar Evangélica vai encarnar de forma exemplar esse conceito de alquimia ideológica. Isso porque, assim como a religião, segundo o sociólogo, assim como a religião transforma relações sociais que são arbitrárias em relações apresentadas como naturais e sagradas, a Frente Parlamentar Evangélica vai reelaborar divergências internas, sejam elas denominacionais, partidárias ou regionais, em torno de uma linguagem unificada, que apela à defesa da família tradicional, da vida desde a concepção e da liberdade religiosa. E esse processo vai permitir que conflitos políticos concretos sejam transfigurados em causas morais e transcendentais, né, cuja legitimidade vai ser reforçada pela aura religiosa. E ao operar essa transfiguração, a FPE vai converter diversos tipos de capitais, como político, religioso, midiático, econômico, em capital simbólico, que vai garantir para eles o poder de barganha no Congresso, assim como no Executivo. E se trata do mesmo mecanismo descrito por Bourdieu, né, no qual a violência simbólica vai se converter em reconhecimento, produzindo efeitos de carisma político e religioso. E não é por acaso que essas figuras ligadas à Frente Parlamentar Evangélica vão reivindicar para si a condição de porta-voz da moral da nação, porque é uma posição que na cabeça deles vai permitir bloquear pautas como a legalização do aborto ou a regulação das drogas e avançar em projetos como o homeschooling, né, ou a flexibilização do armamento. E nesse sentido, essa alquimia ideológica ela vai funcionar como uma grande chave para compreender a resiliência e a força da Frente Parlamentar Evangélica, porque ainda que os seus integrantes sejam marcados por disputas internas, né, já que não é uma única frente, não há um único movimento evangélico, né, há uma junção de várias igrejas diferentes, né, de várias cosmologias diferentes, e de interesses diversos, o discurso religioso ele vai operar como uma forma de sócio-odisseia, né, porque vai atuar como uma justificativa simbólica da ordem social e política que eles exigem conservar. Então é mais do que uma bancada de interesses setoriais, né? A Frente Parlamentar Evangélica ela vai se apresentar como um ator capaz de naturalizar
essas desigualdades e legitimar um projeto de sociedade alinhado à teologia, né, do domínio, recobrindo tensões políticas com essa linguagem do sagrado. E é importante também ressaltar que essa transfiguração ela só vai se sustentar porque envolve atos de conhecimento e de reconhecimento mútuo, né? Então, aqueles que estão sendo dominados, eles vão compartilhar das mesmas categorias de percepção dos dominantes, né? De modo que essa violência simbólica, ela só vai operar com essa cumplicidade, né? Então, essa alquimia simbólica, ela vai gerar capital de reconhecimento e vai converter poder em carisma. Então, agora eu vou passar para a Elô, e queria perguntar para ela quais são as consequências que ela observa na existência da bancada evangélica. Bom, primeiro eu vou trazer o conceito de desprivatização da religião, que é uma tese desenvolvida pelo sociólogo José Casanova, onde alguns parlamentares interpretam e usam como justificativa a aproximação entre a religião e a esfera estatal. Segundo o José Casanova, com a modernização, as religiões voltam a ocupar um papel ativo no espaço público. E ele defende a legitimidade da presença de diversas religiões na esfera pública, mas de uma forma democrática. Porém, em contrapartida, as práticas e objetivos da bancada evangélica violam as condições que ele estabelece para uma religião pública. Como, por exemplo, a bancada confunde a desprivatização, que seria a saída da religião de um espaço, como, por exemplo, a igreja, com a teocracia, pois ela fundamentaliza e monopoliza as crenças e abandona o pluralismo de crença e também das descrenças. Então, ela não reconhece o direito de outras religiões existentes. E ele também valoriza muito a separação institucional entre o aparato do Estado e das igrejas, onde uma religião só não deve ter o privilégio em relação a essas decisões públicas. E com esse conceito de desprivatização da religião, onde o Casanova ele defende essa participação da religião, mas em contrapartida a gente vê que a bancada evangélica ela afeta a laicidade do Estado brasileiro. Como, por exemplo, ela influencia muito sobre as políticas de direitos reprodutivos, onde ela usa os princípios religiosos para justificar e ela esquece demandas como baseadas em saúde pública, autonomia individual e direitos humanos. E também ela impacta muito nas políticas educacionais, como, por exemplo, alguns parlamentares defendem a alteração em conteúdos escolares, principalmente relacionados a gênero, sexualidade e diversidade, o que afeta diretamente a comunidade LGBT, por exemplo, onde esses argumentos religiosos influenciam na formulação de políticas públicas que afetam toda a população e não vê de uma forma democrática. Inclusive, Lu, isso me lembrou a PDL, que foi aprovada recentemente pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, sob a relatoria da Damares Alves, que acabou de aprovar o PDL da pedofilia, né? Que derruba a garantia de atendimento especializado e acesso sem barreira ao aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E isso é meio preocupante, né? Pois acaba abrindo brechas para que novos estupros acabam ocorrendo, pois grande parte dos estupros em menores de idade ocorrem no núcleo familiar. Então, isso abre chances que esses estupros acontecem em um número maior. Inclusive, essa PDL ela foi aprovada em uma votação relâmpago no Senado Federal. Ela foi proposta pela deputada federal Cris Tonieto e relatada pela senadora Damares Alves. E essa PDL, ela vai contra o projeto de resolução 258 do CONANDA, que estabelecia diretrizes humanizadas para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, incluindo o acesso ao aborto legal. Então, ela não protege mais, né, os adolescentes, inclusive em relação à prevenção de ISTs e etc. E é um caso muito preocupante, realmente, o que está acontecendo atualmente, né, que está anulando resoluções antes, ou seja, mostrando um retrocesso em relação aos direitos humanos. Enfatizando a revogação dessa resolução, onde ela orientava a rede de proteção sobre acolhimento institucional
escuta protegida, sem repetimização e acesso a cuidados de saúde integral. E o procedimento de aborto legal em casos de estupro, que é um direito já previsto em lei. E também houveram muitos posicionamentos de críticos, onde coletivos e entidades de defesa dos direitos humanos batizaram a medida da PDL de pedofilia e argumentam que a suspensão dessas diretrizes dificulta o acesso ao amparo médico e legal, gerando desproteção para as vítimas. E como também se trata de um projeto de decreto legislativo, a medida foi promulgada diretamente após a votação do Senado, sem necessidade de sanção presidencial. Muito importante, Elô, você citar essa PDL. E dentro dessa discussão ainda, eu vou passar para a Camila para ela responder qual que é a influência da bancada na vida dos grupos mais vulneráveis. Bom, agora sobre a influência, né, da bancada evangélica em grupos reacionários, é um tema que gera bastante debate, né, e discussões, pois divide opiniões, e essas opiniões são bastante definidas e contrárias umas às outras. Muitos pesquisadores apontam que alguns setores ligados à frente parlamentar evangélica têm se aproximado de movimentos que defendem posições mais conservadoras e que, em alguns momentos, acabam a questionar instituições democráticas, o que é perigoso para a democracia brasileira. Como afirma Oliveira e Freire Júnior em 2022, a crescente participação dos evangélicos na política brasileira ampliou sua capacidade de influenciar debates políticos e decisões legislativas. Além disso, parte de sua atuação política busca barrar ou limitar direitos de determinados grupos sociais, como as mulheres e a comunidade LGBT, que é muito afetada pelas decisões tomadas na bancada evangélica de forma negativa, muitas vezes fazendo esses grupos perderem direitos conquistados anos antes. Nesse sentido, Reganin, em 2005, argumenta que a Frente Parlamentar Evangélica atua não somente como representante religiosa, mas também como uma força política organizada na disputa por projetos de sociedade e valores morais. A questão que fica é até que ponto essa influência representa apenas defesa legítima de valores religiosos e até que ponto ela pode contribuir para o enfraquecimento da democracia? E em um Estado democrático de direito, diferentes opiniões devem coexistir, mas também é fundamental garantir os direitos, as liberdades e a participação de todos os cidadãos e que todos eles se envolvam nessas decisões e não se deixem levar por opiniões próprias e crenças. Como lembra Cavadas e Freitas, em 2022, a relação entre religião e política sempre exige uma extrema reflexão crítica para que a diversidade e o pluralismo, princípios fundamentais da democracia, sejam preservados. E eu gostaria de reforçar aqui mais uma vez o quanto a bancada evangélica pode sim afetar negativamente toda a população brasileira, quanto ser inconstitucional. Que o caso que eu vou usar de exemplo é o caso que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo em dezembro de 2024, onde a atuação da bancada evangélica gerou forte repercussão ao ameaçar travar a votação do orçamento municipal para barrar 18 emendas propostas por vereadores do PSOL. A justificativa dos parlamentares conservadores para o veto foi de que as propostas contemplavam pautas identitárias, sendo rotuladas como de teor LGBT, antirracistas, de umbanda, travestis e de empoderamento. Os críticos até apontaram o ato como intolerância religiosa e discriminação. E é um absurdo a gente ter que aceitar coisas como essa acontecendo dentro do parlamento, dentro das câmaras. É um desrespeito a toda a população brasileira, né? A gente precisa começar a lutar contra atitudes desse tipo, vindo de pessoas que deveriam proteger a população brasileira. E o que a gente vê na realidade é que a bancada evangélica ela não existe para defender os interesses dos povos cristãos no Brasil,
dos evangélicos e nem de nenhum teor religioso. Na verdade, ela existe para pautar coisas tirando o direito das mulheres e das pessoas LGBTs, né? Totalmente. Inclusive, a partir de uma política de pânico moral, né? Criando um pânico, um terror psicológico nas pessoas em relação a esses assuntos, né? Como a questão de ideologia de gênero, que é um dos grandes assuntos pautados por eles. Sim, inclusive citando um projeto de lei, que é o projeto de lei 0994 de 2019, que foi aprovado em 2022 pelo deputado Henrique César, que proíbe o ensino de ideologia de gênero nas escolas das redes públicas e privadas de Goiás, né? Então, é um termo também, um conceito que eles criaram, assim, de ideologia de gênero, que falando em palavras certas, assim, seria a identidade de gênero, né? Que é um direito de pessoas LGBTs, né? Que eles tentam tirar por meio da educação, né? Inclusive, né, segundo o texto aprovado, o planejamento educacional ele deveria abordar matérias que garantam a neutralidade ideológica, respeitando os direitos das famílias e dos educandos a receberem a orientação sexual de acordo com as convicções morais de seus pais ou responsável legal. E as denúncias que serão recebidas por meio da ouvidoria da Secretaria de Educação, que é o órgão responsável por receber reclamações, que visa a garantia fundamental da administração pública, né, dentro desse âmbito educacional. E essa lei ela se aplicaria a toda a rede pública e privada de ensino do estado de Goiás, né, proibindo o uso desse material pedagógico que dissemine a chamada ideologia de gênero ou contenha orientação sexual de cunho ideológico, que é capaz de causar ambiguidade, né, de interpretação da identidade sexual biológica das crianças e adolescentes, né, segundo a lei. E haveria uma fiscalização, né, o planejamento educacional, que garantiria essa neutralidade ideológica, essas denúncias poderiam ser feitas, né, caso não houvesse. Então, haveria uma fiscalização desse conteúdo dentro de sala de aula, o que viola até a liberdade de cátedra, né, do professor, que é um direito constitucional. Inclusive, uma outra questão que eu me lembrei agora a própria questão do casamento LGBT, ele não é algo que ele é expresso no Código Civil, né? Ele é permitido através de uma interpretação legal, né, que admite outras formas de casamento. Então, não é algo que existe realmente uma garantia na própria Constituição, no próprio Código Civil. Então, é algo que é muito fácil de poder de ser alterado, já que esses discursos reforçam constantemente ataques à comunidade LGBT. E reforçando, né, o quanto é contraditório ter uma bancada evangélica dentro de um Estado laico, que é o Estado brasileiro, pois acaba tendenciando para um único lado, né, e até mesmo afetando outras religiões que perdem a voz nesse meio e, como eu disse anteriormente, podendo afetar também grupos sociais, né? Tirando certos direitos e coisas nesse sentido. Enfatizando mais uma vez o que eu havia dito sobre o sociólogo José Casanova, que ele fala que é essencial a separação institucional do Estado e da Igreja, até porque as religiões devem agir de forma democrática e pública, né? Visando diversas religiões e cosmologias, e não privilegiando somente uma, e elas lutando a favor dos direitos humanos e da população. E outra coisa que se observa sobre a bancada evangélica é como ela propaga preconceitos contra diversas minorias, tanto dentro do parlamento quanto fora, né?
utilizando, inclusive, da proteção dada aos deputados e senadores dentro do Congresso, uma vez que, segundo o artigo 53 da Constituição Federal, são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos, ou seja, deixa em liberdade qualquer fala preconceituosa, né, lá dentro. E o público, a população vendo de fora, acha que também tem o direito de cometer esses preconceitos. Inclusive, o que a gente consegue observar é que tem várias falas transfóbicas, né, dentro do Congresso que acabam por não ser punidas por essa imunidade parlamentar, né? O que acaba que reforça discursos de ódio que matam pessoas trans, por exemplo, além de diversos discursos de ódio contra mulheres, também outras minorias que a gente percebe dentro do parlamento, que matam pessoas trans, mulheres, pessoas negras diariamente. E por ter essa imunidade, acaba que se aproveita, né, da situação para criar e fomentar esse discurso de ódio. Inclusive, a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, quer incluir a homotransfobia na lista de crimes que tornam políticos inelegíveis. A lei eleitoral já prevê inelegibilidade para condenados por racismo, tortura, terrorismo e tráfico. Como o STF equiparou homotransfobia ao racismo, Sâmia Bonfim argumenta que o crime deveria entrar no rol. Aliás, outra coisa que eu pensei agora é sobre essa questão dos movimentos reacionários, né, como eles são influenciados por essa frente parlamentar. Eu acho que uma das coisas que mais importantes assim, e marcantes, né, que a gente teve na história aqui do Brasil recentemente foi a questão do 8 de janeiro mesmo, né, com a questão desse desrespeito à democracia, ao processo de votação, né, e a gente percebe que essa frente parlamentar, esses parlamentares que estão dentro dessa frente, estimularam esse discurso, né, que é antidemocrático e reacionário, né, que tenta destruir isso que está posto, voltar esse passado idealizado que eles tanto defendem. É verdade, Manu. Então, com essa fala, a gente fecha o nosso episódio e assim a gente buscou responder o questionamento do porquê a frente parlamentar se configura como uma ameaça ao Estado laico brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem sendo críticos, atentos e afiados. Um beijo. É que na firma da mina o bagulho é mais embaixo. Nós é o bonde do esculacho. É que na firma da mina o bagulho é mais embaixo. Eu tô pisando neles de salto alto. É que na firma da mina o bagulho é mais embaixo. Nós é o bonde